Luís Pacheco. Saiu-nos esta carta fora do baralho. Luís Pacheco, 1925-2008, tinha muita aptidão para a prosa. Para a vida é que não teve nenhuma, nunca se pôs de acordo com ela porque não soube ou não quis. Foi sempre como foi, e não outro que talvez pretendessem que tivesse sido. Foi um tipo livre até ser libertino, até à abjeção. Nunca amochou. Arriscou-se a ser livre num período em que esse ato era severamente censurado e punido, sem olhar a consequências. Pelava-se pela contradição, forçava-se mesmo à divergência. Tudo menos estagnar, alinhar em dogmatismos. Antes a inconformidade, a provocação, a insolência. Questionou e rejeitou tudo. Normas, leis, sistemas, instituições, princípios éticos e estéticos. À moral e aos bons costumes fez um grande manguito. Repudiava o termo, mas o que é certo é que encaixou perfeitamente no perfil do escritor maldito. Tanto o que escreveu como o que viveu estiveram perfeitamente de acordo. Sujeito e predicado confluíram. Estilo pascal. Luís Pacheco possuía uma língua desenfreada, velhaca, incómoda, que não media as consequências de dizer o que realmente pensava. Chegava a ser assustador. Era capaz dos maiores ataques e calúnias, de caras, chamando os bois pelos nomes, e cara a cara, se fosse necessário. Não poupava ninguém e esteve sempre nas tintas para as conveniências. Passo a citar Luís Pacheco. Aliás, e quero declará-lo, a quem o não souber ainda, sempre me considerei como pessoa, como editor ou como um escriba, um franco-atirador, um cão sem coleira, tirando daí todas as vantagens, mas também muitos dissabores, ou vice-versa. Vantagens, por vezes nenhumas, dissabores, os que resultam de nos sabermos exilados do nosso próprio país, desacompanhados até dos nossos melhores amigos de infância, mas a cada qual seu caminho e seus espinhos, ou calos. Fim de citação. Bibliografia. Luís Pacheco dedicou-se essencialmente a textos curtos e autobiográficos, com destaque para a diarística. Nesse ponto de vista, foi ele mesmo o seu principal e melhor biógrafo. Esta narração de si próprio não é indissociável da necessidade que sempre teve de encontrar um princípio de coerência e de linearidade na sua vida. É por isso que, no seu caso, estudar-lhe a obra é também estudar-lhe a vida. Uma e outra são inseparáveis. Deixou uma vasta e rica correspondência, nomeadamente a que trocou com Mário Cesarini, amigo surrealista do Café Gelo, de quem se aproximou, com quem conviveu, a quem fez as críticas e acusações mais severas e com quem teve várias desavenças até ao afastamento definitivo. Publicou folhetos e folhas volantes e muitos artigos em jornais e revistas. O número significativo destes trabalhos foi sendo reunido e editado em alguns livros. Nunca escreveu um romance, alegando falta de disciplina e tranquilidade, mas fez da sua vida um romance digno de ser contado e fez-se a si mesmo personagem romanesca excepcional, quase única. Personagem principal, pois claro. O surrealismo e o neo-abjecionismo. O escritor, Luís Pacheco, reviu-se na prosa, no comportamento irreverente, na atitude de denúncia dos surrealistas. Todavia, tendo-se servido do surrealismo, não se quis a ele prender. Como de resto, nunca se quis prender a nenhum movimento literário ou de qualquer outra espécie. Chegou a assinar as listas do MUD, Movimento de Unidade Democrática, organização política de oposição ao Estado Novo, e nos anos 80 aderiu ao Partido Comunista, mas só, dizia ele, para ter um funeral como o do Ari dos Santos. Tendo frequentado e divulgado o surrealismo, a sua escrita não é surrealista, quando muito insere-se naquilo que ele próprio inventou e que foi o único e solitário cultor, o neo-abjecionismo. Abjecionismo. Simplesmente o que lhe interessava era escandalizar, provocar. Luís Pacheco chamou-lhe uma ideia de gozo, com o neorrealismo e outros ismos, incluindo o próprio surrealismo, em voga na sua época ou em épocas precedentes. O menino Luís. Luís José Machado Gomes Guerreiro Pacheco nasceu a 7 de maio de 1925 em Lisboa, no primeiro andar de um prédio central na Rua da Estefânia, o número 91. Era filho único de Paulo Guerreiro Pacheco, funcionário público do Instituto de Estatística, e de Adelina Maria Machado Gomes, doméstica, possuidora de uma educação esmerada, católica, devotíssima. A mãe, neurasténica, foi uma figura apagada, muito ausente, ao contrário do pai todo-poderoso que fez questão de lhe incutir valores burgueses e católicos. Não é, pois, de estranhar que toda a vida do escritor tivesse sido
marcada por uma luta radical contra a autoridade paterna e as suas representações sociais. Na casa da Rua da Estefânia, além de Luís Pacheco e dos pais, viviam o avô materno e as tias, irmãs do avô, todos eles amantes da leitura e da escrita dos livros. O rapaz fez a instrução primária numa classe privada em casa de uma professora cabo-verdiana. Mais tarde frequentou o Liceu Camões. Aí foi um aluno razoável, sem quadros de honra, mas também sem reprovações, destacando-se todavia na disciplina de português, e um aluno bem comportado, já que não há em todo o seu arquivo escolar uma única repreensão. Agente fiscal da Inspeção-Geral dos Espetáculos. Depois de ter abandonado o curso de Filologia Românica da Faculdade de Letras de Lisboa, foi, durante alguns anos, agente fiscal da Inspeção-Geral dos Espetáculos, Departamento do Estado com funções repressivas, que funcionava no Palácio Foz, nos restauradores em Lisboa. Embora atuasse a níveis modestos, inspecionando salas de espetáculo, teatro e cinemas, zelando para que as diretivas superiores, de caráter político e burocrático, fossem cumpridas. Na Inspeção-Geral, falsificou selos em conluio com outros colegas e foi repreendido por usar, sem autorização do proprietário, o sobretudo do chefe da Secretaria. Seria ainda advertido por se apresentar ao serviço no dia seguinte da morte do Presidente da República, Marechal Carmona, com uma gravata escocesa encarnada e castanha. Acabaria por se despedir, ao fim de 14 anos, desse emprego de funcionário público certo e confortável, mas banal, de que se fartou. Talvez a única coisa boa que lhe trouxe tivesse sido um cartão de livre trânsito para cinemas e teatros e o convívio com a malta do espetáculo. A escrita foi a sua glória e, simultaneamente, a sua desgraça. Seguindo a vocação que precocemente se evidenciou, tornou-se escritor profissional, uma vontade que teve origem na família, no pai, mais concretamente, que o familiarizou desde cedo com os bens intelectuais e culturais, embora ele próprio, tendo frequentado o curso de letras, que não completou, atenção, e apesar de algumas incursões na imprensa e na música, nunca tendo conseguido vingar no campo das artes, confinando-se toda a vida ao funcionalismo público. A sua vocação, a sua afirmação e realização, a sua sobrevivência e até de certo modo a sua principal razão de existir foi sempre a literatura, os livros dos outros e os seus, a escrita e os projetos literários que magicou obsessivamente, o reconhecimento artístico foram sempre a sua maior preocupação. A editora Contraponto. Nos anos 50 fundou a Contraponto, uma editora que funcionava à margem do mercado e constituiu um espaço de oportunidade não só para os seus próprios textos e livros, como para muitos autores portugueses e estrangeiros não gratos ao regime. Anos mais tarde dirá, passo a citar, editou Cesarini, António Maria Lisboa, Natália Correia, Raul Leal, Herberto Helder, Virgílio Ferreira, Mário Sacramento, e o Sade, e o Ionesco, e o Kleist, e o Apollinaire, e o Durand Mat, e o Superville, e o Jaspers. Obviamente, faliu. Crítico feroz do meio literário. Sendo produto do meio literário, foi um crítico feroz do mesmo. Denunciou as suas capelinhas e intrigas, os ódios, os favores e as cortesias, os falsos prestígios, a desonestidade intelectual, a carreira de vaidades de uma ponta à outra, incluindo alguns intocáveis da cultura. Usarmos o nosso corpo e o alheio a bel prazer e conforme melhor nos apeteça. Luís Pacheco foi abusado sexualmente aos 11 anos por um homem mais velho, visita da casa de seus pais. Embora tendo sido vítima de abuso sexual, menosprezou sempre este ato. Que é que tem? Não me queixei. Não sei se gostei ou não gostei. Opa, não é bem assédio, são encontros. 2, 3 anos depois, teve sexo com uma prostituta. Quer a primeira experiência forçada e violenta, quer a segunda comprada e artificial, terão marcado, quiçá, a sua sexualidade para sempre, levando-o a interiorizar um modelo de relação firmada na dominação sexual. A crescer uma mãe sem realce de maior e um pai sexualmente infiel e promíscuo terão contribuído para uma vida sexual e afetiva escandalosamente disfuncionais. Estas fortes exposições foram sendo reforçadas ao longo da vida, primeiro com uma rapariga menor, de condição inferior, criada de seus pais, com quem haveria de casar, depois com a segunda e terceira mulheres, todas adolescentes. Luís Pacheco tinha o gosto da pureza, da inocência, possuía uma inclinação por raparigas menores de idade e de baixo estatuto social e cultural, embora não desprezasse todas as outras.
Apesar de muito feio, magérrimo, vesgo, o escritor tinha uma capacidade incrível para despertar paixões e para se apaixonar. As mulheres iam e vinham, eram uma constante, as mulheres e os homens. Pois Luís Pacheco, nem na sua orientação sexual, foi um tipo de convenções. Embora, ao que parece, o envolvimento com homens fosse meramente sexual, enquanto o que manteve com mulheres era não só sexual, como também afetivo. Seja como for, até a sua sexualidade lhe serviu como forma de rebeldia assumida. Fez sempre gala dos atos sórdidos que praticou e inventou. Foi hábil em transmutar acontecimentos banais em episódios épicos. O que os outros fazem por esconder, ele fez por mostrar e exagerar no exibicionismo descarado. Passo a citar. E é forte. E enfia o puto na casa de banho diante daquela malta toda. Pichota dura e estreita, muito tesa, embora pequena. Broche com um pé meu a segurar a porta que não se fecha. E depois dou-lhe o cu e andamos naquilo. Tira, põe, chupa, sendo eu, por vezes, sobre ele, no rebordo da banheira. A tribo. Apesar de defender afincadamente um conceito de família da sua tribo, como lhe chamava, muito próprio, à revelia do conceito burguês da época, e de ter inclusivamente feito da família um dos temas centrais da sua obra, nunca se talhou nela, da família. Eram frequentes os conflitos com as várias mulheres que desposou, chegando com algumas delas havias de facto. Passo a citar Luís Pacheco. Minhas ricas ex-fêmeas, semi-analfabetas, que davam urros quando me viam gastar dinheiro em livros. Queriam teimosas, mas sem cagança nenhuma, que eu arranjasse um emprego decente, e com toda a razão, a fome passavam. Também nunca deu, não pôde dar, a assistência que os 8 filhos careciam. Acolhidos em casa de amigos, dados para a adoção, entregues na casa pia, os filhos foram-se afastando e a família desmembrando. Um peso na consciência que nunca o deixaria em paz. Novamente passo a citar. Eu não tenho de me queixar, eles é que têm de se queixar de mim. Andei a semear filhos aos ventos durante 20 anos. É justo, justíssimo, que estas coisas agora me pesem na lombeira. As massas e os morfos. As fontes de rendimento, aleatórias e irregulares, provinham da colaboração em jornais e revistas onde fez crítica literária e cultural. Escreveu recensões de livros ou produziu textos de indignação e revolta, da venda de folhetos e de livros seus e de outros, das traduções que iam surgindo, do recurso a casas de penhores, dos amigos e conhecidos a quem estava sempre pronto a sacar umas massas, chegando a angariar alguns mecenas e das esmolas que pedia nas ruas, nos cafés, à porta dos teatros, nas redações dos jornais, sozinho ou acompanhado por um dos filhos. Diversas vezes teve de pôr no prego, inclusive a máquina de escrever, por absoluta necessidade de sobrevivência. Sempre aflito de dinheiro, Pacheco viveu com grandes dificuldades, atravessou períodos de máxima penúria, passou fome, vestiu as roupas que lhe davam e que nem sempre se ajustavam quer ao corpo, quer às condições atmosféricas. Quando tinha algum dinheiro, dilapidava imediatamente. Não possuía qualquer apego às coisas materiais, nunca pretendeu ascender na escala social. Não era invejoso, esteve sempre nas tintas para a aparência, mas se via sem dinheiro para ele, para as mulheres e para os filhos, para as despesas, para os livros e para os copos, era capaz dos maiores gestos de oportunismo, das maiores traições. Reconhecimento literário. Só da sua função de escritor, da literatura e do seu poder de emancipação individual não se desapegou nunca. Por ela teve de fazer os maiores sacrifícios, todavia, foi através dela, da literatura, que se tornou uma figura conhecida da elite intelectual e da imprensa e do grande público, obtendo ainda em vida o prestígio e reconhecimento literário merecidos. Alma errante. As mudanças de casa são uma constante, nunca parou muito tempo no mesmo poiso. Viveu em Lisboa, onde nasceu, nas Caldas da Rainha, em Setúbal, em Massamá, no Montijo, chegando a dormir em pensões vagabundas, em casa de amigos, em albergues, nas escadas dos edifícios, em cabines telefónicas, onde calhava. Descida aos infernos. Teve uma vida intensa de aventura e de risco, nada tranquila, regular, monótona. Gozou-a à sua maneira. Divertiu-se, tirou o prazer dela, porém até ao exagero, à inconveniência, à autodestruição. Pacheco passou por períodos de total degradação
Em virtude disso, esteve várias vezes hospitalizado e internado, fez várias curas de desintoxicação e reabilitação, diversos tratamentos psiquiátricos. O vício do álcool, o excesso de medicamentos, a subnutrição, um ritmo de vida autodestrutivo, que inclui algumas tentativas de suicídio, a acrescerem ao facto de ser asmático e cardíaco e à sua índole neurótica e hipocondríaca, levaram a que hospitais, clínicas e sanatórios fossem uma constante ao longo da sua vida. A personagem Luís Pacheco. As calças curtas, o casaco que se percebia logo que não era dele, o saco de plástico sempre na mão, os óculos com lentes fundo de garrafa ficariam como imagem de marca, transformando numa personagem de ficção, num boneco de banda desenhada ou num ator cómico. Uma personagem excêntrica e extravagante, com a qual teve não só a capacidade de ironizar, como a esperteza de usar em seu próprio benefício. Passo a citar: "É tempo de gozar um bocado comigo e de mim, porque só tenho duas saídas, essa da jocosidade ou da amargura. Por esse caminho ninguém vem atrás de mim, não se cativa pela choradeira, mas pelo humor." Em seu torno criou-se uma lenda. Sobre a figura de Luís Pacheco contavam-se as histórias mais incríveis. Umas verdadeiras, outras inventadas, umas divertidas, outras maldosas. Pacheco representava aquilo que a maioria, no alinhamento das suas vidinhas, não podia ser, não podia fazer, por vergonha, por falta de coragem, para enfrentar as consequências de atos que escapassem aos modelos normativos. Enfim, era o poeta, era o tipo de pessoa que pomos de parte na vida real, para depois de nos refastelarmos com a ideia romântica dele, mas só depois de estar morto e bem enterrado. Pagou o elevado preço de uma vida que viveu à sua maneira. Pacheco agitou as hostes e as hostes reagiram sempre que puderam. Alguns conhecidos e amigos afastaram-se, outros cortaram relações, ganhou muitos inimigos, que lhe responderam à letra, e muito do seu material de escrita foi censurado e apreendido pela PIDE, a Polícia do Estado Novo. Passou por uma saga de processos em tribunal, por corrupção de raparigas menores, por queixas de violência doméstica e por dívidas não cumpridas. A estes juntaram-se processos levantados pelos serviços de censura, também do fascismo, devido ao conteúdo polémico da sua literatura e denúncia da situação política, ou pela sua atitude como editor subversivo de autores nacionais e estrangeiros malquistos pelo regime e pela moral católica. Pagou o elevado preço de uma vida que viveu à sua maneira. Esteve 3 vezes encarcerado no Limoeiro e 2 vezes na prisão das Caldas da Rainha. Sacana quase sem lei, quase. Tanto era capaz dos gestos mais estimáveis como dos mais desprezíveis. Nunca foi um homem convencional, meios termos. Apesar de possuir uma visão pouco cristã do mundo, de todos os vícios e defeitos, Pacheco era um indivíduo estimável, com uma moral muito própria, com os seus próprios princípios, mas princípios ainda assim. Sob o ponto de vista intelectual, foi, por exemplo, de uma honestidade à prova de bala. Uma vida de libertinagem. Sendo um libertino, atraiu sempre pelos inadaptados, pelos excluídos, pelos marginais, pelos fora do comum, como ele. Uma anormalidade que via como uma qualidade, uma forma de liberdade e que reivindicava para si. Uma anormalidade que lhe trouxe muitos dissabores, mas que simultaneamente lhe granjeou a admiração. Luís Pacheco, o mártir. Pacheco foi não só um crítico feroz da sociedade burguesa de onde provinha, como trocou a burguesia por um certo cristianismo primitivo, se assim lhe quisermos chamar. Não teve a abundância nem o conforto material, mas também não teve de o pagar com o servilismo e a submissão. Nesse sentido, funcionou como uma espécie de mártir. Em nome da arte, usando a escrita como uma tribuna, defendendo com unhas e dentes a sua liberdade e independência, conheceu a pobreza, a solidão, o sofrimento, o sacrifício, a paciência, tudo qualidades cristãs que acabará para inverter a seu favor, conferindo-lhe autenticidade, sinceridade, grandeza e mérito. Mensagem para as novas gerações: puta que os pariu. Passou os últimos anos da vida em casa de um dos filhos e em lares de terceira idade, em buracos tipo antecâmaras da morte, como lhe chamou. Morreu em 2008, com 82 anos, de súbita doença, a caminho do Hospital do Montijo, onde declararam o óbito às 22 horas e 17 minutos do dia 5 de janeiro. A sua melhor biografia é a sua bibliografia.
A melhor forma de o conhecermos, de o podermos conhecer e entender, é lendo. Leiam-no. Puta que os pariu é a última resposta que ele deu na entrevista que lhe fez João Pedro Jorge na biografia que escreveu sobre Luís Pacheco. Gratidão e até à próxima.